Pois bem, inicialmente o conteúdo da nossa disciplina, nós falamos no primeiro momento sobre o processo legislativo, processo de como são feitas as leis no Brasil. Agora, como segunda parte do nosso conteúdo, uma vez abordado o processo legislativo, agora nós vamos passar a comentar com vocês a respeito do controle de constitucionalidade, ou seja, como é feito o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos no Brasil. Conforme eu já enviei para todos vocês, o rascunho ou as anotações das aulas, vocês vão verificar que naquela primeira lâmina que eu encaminhei a vocês, vocês vão encontrar um título contendo razões para o efetivo controle de constitucionalidade, ou seja, por que controlar a constitucionalidade de leis e atos normativos no Brasil. A primeira razão ou o primeiro motivo é a supremacia da Constituição Federal. A Constituição Federal ela está no topo das leis, ela é a lei maior. Tudo que for elaborado em termos de leis e atos normativos deve seguir a Constituição. Não deve contrariar a Constituição em nenhum momento, seja na forma de elaboração dessa lei ou ato normativo, seja na sua matéria, no seu conteúdo, na sua substância. Porque qualquer afronta nesse sentido pode gerar uma inconstitucionalidade formal ou material. O segundo aspecto a ser abordado, ou a segunda razão, é a rigidez constitucional. Esse controle é perfeitamente cabível nas constituições rígidas, que é o caso do Brasil. Para se modificar a nossa Constituição, exige uma emenda à Constituição, exige um quórum qualificadíssimo para que seja votada essa emenda, que seja aprovada essa emenda. Então, a rigidez constitucional também é um dos motivos. O outro aspecto é a presunção de constitucionalidade das leis ou atos normativos. O que significa isso? Todas as leis e atos normativos passam por um processo de formação, um processo de elaboração. Passa pela Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça, passa pela votação na Câmara, pela votação no Senado, passa pela análise dos assessores jurídicos, passa pelo crivo daquele que apresenta o projeto de lei, daqueles legitimados, segundo o artigo 61 da Constituição Federal. Então, passando toda essa etapa, o que se conclui ao final? Que uma lei ou um ato normativo, ao estar à disposição da sociedade, a presunção legal, a presunção geral é de que esta lei, este ato normativo, ele é constitucional. Pois bem, mas na prática não é isso que acontece. Na prática, às vezes, o legislador ele descuida, ou mesmo não descuidando, algo que passa, algo que não seja do seu conhecimento. E por fim, às vezes, uma lei ela chega ao final e ela é publicada contendo algum vício. E uma vez sancionada, uma vez promulgada, uma vez publicada, esta lei ela vai ser alvo de controle. Regra geral, esse controle é feito pelo Poder Judiciário. Em alguns casos, como a gente vai ver à frente, existe um controle preventivo. Mas aqui a gente começa a falar do controle repressivo. E esse controle repressivo, regra geral, ele é realizado pelo Poder Judiciário. Correto? E um outro aspecto que nos leva a controlar essa constitucionalidade de leis e atos normativos é o princípio que norteia o Estado Democrático de Direito. Que princípio é esse? O princípio da dignidade da pessoa humana. Tudo tem que ser feito, tudo tem que ser elaborado, tudo tem que ser criado com o máximo respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. E esse princípio vai englobar, logicamente, a proteção dos direitos fundamentais. Por isso que nós temos aí 4 razões para se controlar a constitucionalidade das leis. Primeiro, supremacia da Constituição Federal. Rigidez constitucional.
presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, presunção iuris tantum, até prova em contrário, proteção dos direitos fundamentais, com foco na dignidade da pessoa humana. Correto? Então, o que vem a ser, qual o conceito que a gente poderia elaborar a respeito de controle de constitucionalidade? É um procedimento formal. Por que formal? Vai se dar por meio de um processo, de uma forma legal, onde se vai procurar inicialmente adequar a lei ou ato normativo à Constituição. Não se busca inicialmente matar, ceifar a lei ou ato normativo. Busca-se primeiro adequar esta lei ou ato normativo à Constituição Federal. Não sendo possível, infelizmente, ela será dita como inconstitucional. Adequar como? Quanto aos seus requisitos formais subjetivos, objetivos ao seu conteúdo. Então aqui não nos interessa se a lei é boa ou ruim. Não nos interessa se ela não atende ou atende os anseios da sociedade. Nos interessa saber é o seguinte: quem efetuou, quem efetuou a proposta, quem apresentou o projeto de lei na Câmara ou no Senado, ele tinha competência para tal? É daquelas pessoas elencadas no artigo 61 da Constituição? Se não, estaremos diante de um vício formal. Os requisitos previstos na Constituição foram observados? O conteúdo, a matéria, a substância desta lei ou ato normativo não afronta ou afronta os preceitos e princípios da Constituição Federal? Afronta a substância, o conteúdo, o cerne, o núcleo da nossa Constituição? Essas perguntas que devem ser feitas. Qualquer ofensa a esses princípios, nós estaremos diante de uma inconstitucionalidade formal, aquela lei elaborada em desobediência à forma legal, ou uma constitucionalidade material, aquela lei elaborada com inobservância do conteúdo, da substância, do cerne, do núcleo da Constituição. Tranquilos? Até aí tudo bem? Então, pois bem. Também não se fala apenas em controle de leis e atos normativos elaborados dentro ou pelo nosso Congresso, pelas nossas Assembleias Legislativas, pelas nossas câmaras de vereadores. E conforme já ensinado, já falado para vocês, o princípio da simetria ele é aplicado. O que se aplica em termos de elaboração de normas no âmbito da União se aplica nos estados e nos municípios, correto? Pois bem, não se fala apenas aqui em controle dessas leis ou atos normativos. Hoje já se fala muito em bloco de constitucionalidade. Por que bloco de constitucionalidade? Porque todos os tratados e convenções aos quais o Brasil pactuou ou pactua, eles também são alvo de controle de constitucionalidade. Vejam bem, tratados e convenções votados e aprovados no Congresso, tal qual se aprova uma emenda à Constituição, se equivale a uma emenda. Tratados e convenções internacionais que não versem sobre direitos humanos, mas foi aprovado de forma diversa daquela que se aprova uma emenda, tem valor supralegal, acima das leis e abaixo da Constituição. Os demais tratados, valor legal. Então, todos eles passam pelo crivo do controle de constitucionalidade. Todos eles podem ser, vamos dizer, qual a palavra correta? Todos eles podem ser alvo de um controle, alvo de um questionamento perante o judiciário por parte daqueles que detêm legitimidade, que é assunto das aulas subsequentes. Tranquilos até aí, meus amigos? Até a próxima!